Pois é, galera, vamos falar então da diária da sua pousada. Esse é um tema muito polêmico, vamos dizer assim, porque é uma das maiores dificuldades da gente definir qual que é o valor da diária, da sua pousada, porque a gente muitas vezes não sabe como que a gente vai usar esse processo, qual que é o melhor processo para definir o valor dessa diária, como que a gente faz para saber se o valor está sendo correto, tem aquele medo também de fazer uma diária diferente do concorrente e aí não conseguir conquistar o hóspede, como a gente já comentou ontem do hóspede-alvo. E esse assunto é tão recorrente, né, que na verdade também era uma das minhas maiores dificuldades quando eu estava com a pousada, agora ela voltou a estar com a gente, mas era uma das maiores dificuldades que tinha, era definir realmente qual era esse valor que funcionava para a diária da pousada, e eu vou contar para vocês que eu fiquei anos para descobrir como fazer isso direito. E por muitos anos, trabalhamos com valor de diária que não era condizente com a nossa realidade dentro da pousada. E isso trouxe diversos problemas e prejuízos. E quando eu comecei esse projeto do Viver de Pousada, eu notei que essa não era uma dificuldade só minha, era uma dificuldade geral do mercado, todo mundo tinha essa dificuldade, todo mundo, tinha muitas dúvidas de como proceder, como fazer o cálculo correto, como fazer para começar a lucrar de verdade com a sua pousada, começar a cobrar direito o valor pelo qual a sua diária deveria valer. E nessa época eu peguei e falei: "Bom, já que eu tenho conhecimento, que eu fiquei tanto tempo estudando, vendo como que eu fazia isso, e no final eu cheguei numa metodologia bem legal para fazer o cálculo, tanto que é a metodologia que eu ensino no DPR, que saiu dessa necessidade que eu notei das pessoas de quererem saber como fazer para calcular o valor da sua diária, e até o curso chama DPR, por ser o Diária da Pousada Rentável, e inicialmente era esse o foco dele. Hoje em dia ele já é muito mais, mas eu vou falar um pouquinho mais disso na semana que vem, no workshop da Pousada Rentável, que eu espero que todos vocês já estejam inscritos lá. E lá eu vou explicar um pouquinho como é que foi esse caminho para chegar na diária ideal, como que vocês vão fazer. Hoje eu vou dar mais uma pincelada no assunto, porque a gente só tem 1 hora. Quem é meu aluno aqui sabe que são vários módulos, são na verdade 3 módulos do meu curso para você chegar até o valor da sua diária ideal. E então hoje eu vou dar uma pincelada aqui, a gente vai falar um pouco sobre o assunto e eu espero conseguir ajudar vocês a pelo menos abrir a cabeça para esse fato e para vocês entenderem a importância que é vocês conhecerem os seus custos para conseguirem cobrar o valor dessa diária ideal. Então, já vi aqui que no YouTube está tudo ok, o pessoal do Instagram também já está todo mundo ok aqui. E eu vou começar aqui com o meu roteirinho, tá? Então, o que que acontece que eu notei que um dos maiores problemas que tem todo pousadeiro é na hora de definir o valor dessa diária. E o que que a maioria do mercado faz? A maioria do mercado chuta esse valor. Então, a pessoa para e fala: "Ah, ok, a minha pousada, eu acho que ela vale mais ou menos isso", e põe um valor. Ou então ele olha para os concorrentes ali, vê quanto que a pessoa do lado está cobrando, quanto que aquilo o que ele tem a mais do que ele pode cobrar um pouco a mais, e isso é normal, tá, gente? Eu também fiz isso quando eu abri minha pousada, eu também me baseei na diária do concorrente, subi um pouquinho porque eu tinha alguma coisa a mais do que ele ali, mas depois eu comecei a perceber que muitas vezes a gente está se baseando no valor do concorrente, mas nem o concorrente sabe por que ele está cobrando aquele valor. E aí, imagina a confusão, você se baseia num valor que é baseado numa ideia, num chute também. Então, você não está se baseando em nada efetivo. Então, muitas vezes você está ali copiando o valor do seu concorrente e ele está penando, cheio de dívidas, não está conseguindo pagar as contas da pousada, não está conseguindo fechar no azul o mês, nem o ano, e você está ali copiando aquele valor de diária, achando que você tem que trabalhar igual a ele, porque senão você vai perder hóspedes para ele. Isso a gente já viu ontem que não tem nada a ver. Quando você realmente se posiciona, vai atrás do seu hóspede-alvo, ele vai realmente querer pagar o valor que você
está estipulando pela sua diária, se você consegue passar esse valor, e esse valor, claro, ele tem que ser uma verdade. Não adianta nada você querer colocar um valor da sua diária lá em cima e aquele valor não ser condizente com o valor que você está oferecendo de volta para o hóspede que fica na sua pousada. Então, esse é outro erro também que as pousadas acabam fazendo, elas acabam querendo ganhar ali por ser mais barato ou por estar ali na mesma faixa de preço e talvez ter algum diferencial, mas essa é uma maneira completamente errada de começar a se destacar no mercado. E outro problema que a maioria das pousadas tem com relação ao valor da sua diária é que elas definem o valor da diária e aí elas têm uma má influência das OTAs, da Booking, do Expedia, e elas acabam esquecendo que aquele percentual de comissão que você tem que pagar depois que o hóspede se hospeda, aquilo muitas vezes acaba com todo o lucro da sua diária. E aí você acaba pagando para o hóspede se hospedar com você. Isso é a pior situação que pode acontecer. E as OTAs são mestres nisso, porque além delas te cobrarem os 13, 15, 16% por cada reserva, elas ainda ficam te incentivando a você dar 10% de desconto para o hóspede Genius, a você entrar no programa de reservas do feriado tal e dar mais desconto para aparecer mais em cima, a entrar no programa de Preferred Partner para pagar mais comissão para eles, e isso você esquece de considerar ali no seu valor da sua diária. Então, quando você vê, você está gastando muito mais para receber aquele hóspede do que você está recebendo. Então, realmente não vale a pena. Entre você pagar para o hóspede vir ficar se hospedando com você, é melhor você não receber o hóspede. Concorda comigo? Por isso que é tão importante vocês definirem o valor dessa diária corretamente. Outra coisa que acaba influenciando demais as pousadas na hora de definir o valor da diária delas são os próprios hóspedes. Aquele hóspede que liga e fica falando: ah, poxa, mas tá caro. Ah, mas não tem um descontinho. Ah, poxa, não, mas a pousada do vizinho tá R$ 50 mais barato. E aí você acaba concedendo, você acaba mexendo no valor da sua diária também por causa desses pedidos dos hóspedes. E vocês têm que entender que uma pequena pousada, ela tem menos quartos para alugar, isso é lógico, e isso é um agravante para você conseguir lucrar. Então, se você não conseguir realmente lucrar com cada diária que você oferece, você não vai conseguir lucrar no final. Diferente de um hotel grande, que ele pode dar mais descontos, ele pode fazer mais ações do tipo leve 3, pague 2, dá 40% de desconto, porque eles precisam de mais volume. A operação dele, como é dividido em muitos quartos, ele precisa realmente estar sempre vendendo para que isso no final fecha as contas dele, os custos fixos dele. Você é uma pousada pequena, você não pode pensar assim, porque você não tem volume para ganhar tanto. Então, para você, claro que tem uma diferença, você está trabalhando com um quarto alugado ou você está com 100% da sua ocupação da pousada no dia, mas a diferença não é tão grande assim. Então, é isso que muitas vezes as pousadas acabam errando nessa hora de definir o valor da diária. E a gente tem que entender que o faturamento, ou seja, o quanto vocês vão ganhar dentro da pousada vendendo, sempre vai ser a maior parte do seu faturamento, tá? Estou falando agora só da parte da diária, não de serviços acessórios. Mas, no geral, o seu faturamento vai ser o número de diárias vendidas vezes o valor dessa diária que você cobra na pousada. Então, se você quer quando você quer aumentar o seu faturamento, você tá um desses dois fatores. O melhor deles é você aumentar os dois, claro, que daí você multiplicando os dois fatores vai aumentar o seu faturamento. Porém, geralmente eles são inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais você aumenta a sua diária, menor é o seu número de diárias vendidas. E tudo bem, porque o que interessa no final é a conta dar certo. Então, a minha ideia aqui para vocês hoje é para vocês entenderem que muitas vezes é melhor vocês venderem um valor mais alto de diária que realmente pague os seus custos para um menor número de diárias, onde você vai trabalhar menos, do que você vender um maior número de diárias por um valor mais baixo. Você vai trabalhar mais, você vai ter mais onde errar, você vai ter mais sobrecustos, mais custos de manutenção, e isso pode atrapalhar muito a administração da sua pousada. Deixa eu ver aqui se está tudo funcionando. Tá, tudo bem. Bom, e os impactos da diária mal cobrada
mostrar para vocês um pouco o que pode acontecer quando você subprecifica, que é quando você cobra menos do que a sua pousada custa. O que acontece é que você vai aumentar os custos variáveis da sua pousada, porque quando você cobra menos, a pessoa já vem com a ideia de gastar mais, isso é batata, presta atenção nisso, principalmente com hóspedes da Booking. Quando você cobra menos do que você oferece, você atrai um outro tipo de hóspede, porque muitas vezes a gente tem aquela impressão que a pessoa vai pagar aquele valor, ela tem um valor ali em médio que ela vai pagar, e realmente ela tem. Só que se você cobra menos do que sua pousada oferece, você vai atrair aquele hóspede que está procurando pagar menos. Então, muitas vezes você não vai atrair o seu hóspede-alvo. Outro problema é que você acaba sendo percebida como uma pousada que tem um menor valor no mercado, e isso não é legal, a gente já conversou sobre isso. Outro problema é que, como você está cobrando menos, vai te sobrar menos dinheiro. Então, você não consegue encantar os seus clientes, porque não tem dinheiro para você investir em melhorias. Então, você vai ser mais uma pousada, você não vai conseguir atrair mais gente, vai conseguir encantar eles pela experiência, porque você não vai conseguir entregar mais do que você promete. E essa é um dos pilares essenciais para vocês serem uma pousada que é considerada um bom custo-benefício, uma pousada admirada pelos hóspedes. Todo mundo gosta de pagar por um serviço e sair sentindo que recebeu mais. Quando você subprecifica, você pode até fazer isso no começo, mas com o tempo você vai acabando caindo a qualidade do seu serviço e os hóspedes vão percebendo. E o último problema é você não conseguir fechar suas contas, mesmo vendendo mais, porque você está cobrando mais barato. E aí a gente entra numa roda, né, gente? E aí você já baixou o preço, e aí você mudar o preço é um processo difícil, não é simplesmente, eu vou começar a aumentar minha diária agora e eu vou começar a vender essa nova diária. Não, é realmente um processo de educar o público para ele entender o porquê que teve esse aumento no valor da diária, e isso leva um tempo. Agora, o que acontece também, um pouco mais raro, mas também acontece de muitas pousadas sobreprecificarem, ou seja, cobrarem a mais do que elas deveriam cobrar. E o que acaba acontecendo isso? A pousada acaba sendo percebida como um baixo custo-benefício, porque se ela está cobrando mais caro do que ela oferece, o mercado vai falar, opa, não vou gostar, não quero mais ficar nessa pousada, porque estou pagando caro pelo que está sendo retornado. Você também acaba atraindo um hóspede diferente do seu público-alvo, porque você vai atrair uma pessoa que está disposta a pagar aquele valor, só que ela vai esperar outro serviço, então você vai ter reclamações. Você vai acabar também aumentando seus custos variáveis, porque o hóspede vai arrumar uma maneira de repor esse prejuízo que ele está sentindo, que ele está recebendo dentro da hospedagem. Vai aumentar o número de reclamações e de reviews ruins da sua pousada, e no final pode ser que você também não consiga fechar as contas, mesmo com maior valor de diária, porque você não vai vender o suficiente. Então, ver isso como também acaba sendo um problema muito ruim para uma pousada. Agora, o que acontece quando você cobra o preço ideal, que é a situação ideal para a sua pousada? Você acaba sendo percebido pelo mercado como uma pousada que realmente cobra pelo que oferece, tem um bom custo-benefício. Você consegue atrair o seu hóspede-alvo, porque o valor da diária está condizente com os seus serviços e condizente com o que você está oferecendo, então o seu hóspede-alvo acaba se atraindo por causa desse valor. Você tem um maior controle e uma previsibilidade dos seus custos variáveis na pousada. E assim você consegue manter as suas contas mais em equilíbrio. E no final, você acaba tendo mais tempo para investir no que realmente importa para o crescimento da pousada. Você não fica só correndo atrás de vender mais, você sabe que você só vai vender quando você vai vender para aquela pessoa que realmente vai entender o seu custo, para realmente aquela pessoa que vai fazer valer o seu trabalho e não vai ficar trabalhando igual um doido por um valor de diária mais barato, que não fecha a conta. E no final, a questão de você cobrar o valor da diária ideal, você tem vários benefícios, entre eles a fidelização dos hóspedes, que a gente já comentou ontem na live sobre o hóspede-alvo, um aumento consciente das reservas, ou seja, não é um aumento que vai ser, coloquei uma promoção, aumenta a reserva. Não, é uma coisa que vai levar um tempo, é no médio e longo prazo, mas é consistente, você vai aumentando sustentavelmente o seu negócio, não somente por ações de marketing fundadas, onde você não
não pensa no resultado. Melhores reviews, mais tranquilidade na sua operação, porque você deixa de ficar pensando só em vender, você realmente foca em vender melhor. Você aprende também a saber cobrar. Então, você aprende como que você faz para cobrar o seu hóspede pelo valor que você está cobrando. E aí você pode optar por dar descontos estratégicos. E o que, que são descontos estratégicos? Quando você conhece o valor da sua diária, você sabe o quanto você gasta para receber um hóspede por uma noite, por duas, por três, tal, o hóspede pode te ligar e vocês podem entrar numa negociação. Então, por exemplo, o hóspede quer ficar 10 dias na sua pousada. Então, você sabe que quando a pessoa vai ficar 10 dias, você sabe que você tem uma diminuição gradual dos seus custos variáveis ali ao longo do tempo. E aí você consegue dar um desconto proporcional para ela. A pessoa sente que sai né, tá ganhando, ou seja, ela conseguiu fazer uma negociação legal, ter um desconto legal para ela ficar na sua pousada. Para você, aquele desconto, ele tá dentro das suas expectativas, ele não tá te fazendo perder dinheiro, e você conquista o hóspede porque você sabe realmente negociar por aquilo. E quando você sabe o valor da sua diária, você deixa de cair nesses pedidos de hóspedes que vêm, ai, não dá para você fazer um descontinho, ai, não dá para ser um pouco a menos, então você realmente sabe, não deixa o hóspede definir o valor do seu desconto. Você tem os valores de desconto que você pode oferecer. No caso também, a hóspede está fazendo uma reserva direta, então não vai estar passando por nenhuma das OTAs, nem Booking, nem nada. Faz sentido você dar um desconto. Se você considera aquele valor da OTA dentro do seu valor, faz total sentido você dar desconto. Também tem a questão do hóspede preferir fazer o pagamento na transferência bancária ou no dinheiro. Isso também é uma vantagem para você, porque você deixa de pagar a taxa do cartão. Essa vantagem você pode repassar para o hóspede. Tá vendo? Todo mundo fica feliz. Você deixa de pagar a taxa e ele também deixa de pagar ele também deixa de pagar aquele valor referente à taxa. Então todo mundo fica feliz. Antigamente isso era um problema, mas hoje em dia já é permitido cobrar valores diferenciados. Inclusive, muita gente não sabe, antigamente nas OTAs você não podia cobrar valores diferentes. Então, o valor que você vendia na Booking obrigatoriamente tinha que ser o valor que você vendia no balcão. Hoje em dia não tem mais essa regra, você pode vender no balcão, no balcão ou na reserva direta, num valor menor que na Booking, e essa é uma estratégia que dá muito certo também, porque muitas vezes as pessoas procuram a sua pousada na Booking e entram em contato com você, e aí você pode oferecer um valor diferenciado e ela deixa de fazer a reserva na Booking para fazer a reserva direto com você, e só aí você já escapa da comissão. Às vezes você escapa da taxa do cartão se a pessoa resolver fazer na transferência bancária, o que acontece muitas vezes também, e você já começa a criar um relacionamento com o hóspede, como eu comentei ontem na questão do hóspede-alvo. Tá bom? Bom, agora vem a pergunta de ouro, né? Nossa, até... pergunta de ouro dessa live hoje, que todo mundo está querendo saber, é como fazer para calcular a diária da pousada. A grande verdade é que existem vários métodos. Então, existem métodos da hotelaria tradicional, existem maneiras de você posicionar a sua marca com isso, e eu vou trazer um pouquinho para vocês desses métodos que existem hoje, a gente vai discutir um pouco de cada um deles. Então, os métodos que você vai encontrar no mercado, o primeiro deles é a análise da concorrência. Então, você pode, sim, basear o seu preço pela análise da concorrência. É um método, não deixa de ser. Porém, ele tem as suas desvantagens, como eu já comentei aqui. Você nunca sabe o quanto que a sua concorrência realmente tem consciência dos seus custos para você basear o seu valor. Quando você está abrindo uma pousada, está entrando no mercado, pode ser uma boa alternativa, sim, se basear pela concorrência, até porque você precisa começar posicionando a sua pousada, e às vezes você nem sabe como é que são os seus custos, quando você vai começar, você tem previsões. Então você pode ter que posicionar o seu valor ali dentro do valor da concorrência. E esse método também pode ser usado depois de você usar métodos de cálculo realmente, para que você possa realmente entender como que você vai se posicionar dentro do mercado aí com a sua pousada. Outro método muito utilizado é você usar o valor do líder, que é aquela pousada que está sempre lotada, e você pode simplesmente copiar o valor dela. Geralmente é uma pousada grande e
qual que é o problema de você fazer isso? Você pode até, se você tem uma estrutura parecida, tudo bem, até uma maneira, porque aí você consegue meio que trazer um pouco desse hóspede que talvez não consiga ficar lá, ele vem para você e percebe uma qualidade um pouco melhor, mais privacidade, tudo mais. É uma possibilidade também. Mas, como eu disse, não é porque ele é grande que ele sai, que é uma pousada que aparentemente é lucrativa, que ela realmente é. E tem a questão do tamanho também. Às vezes ela já tem mais tamanho, ela já tem mais poder de barganha com fornecedores, então ela consegue ter uma operação mais enxuta do que a sua pousada, apesar de vocês serem relativamente parecidas. Um outro método, que é um método já de cálculo, é o método Hubbard, que é um método que é até um cálculo bem simples, tá? Porém, depois eu vou falar um pouquinho sobre como falar, porque falar que o cálculo é complicado, mas esse método é um cálculo bem simples, multiplicação, soma, subtração, divisão, então qualquer um consegue fazer. Porém, ele é um método que funciona muito para quem tem muitos quartos. Então, você tem muitos dados, muitos quartos, então você consegue chegar num valor de diária ideal ali com base em resultados passados, você consegue ter uma ideia. Mas é um método legal e depois eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer o uso do método Hubbard. O outro método que eu considero que é um dos melhores, inclusive é por onde eu baseei o DPR, que é o meu curso diário da Pousada Rentável, é a análise dos custos, despesas e do lucro. Ou seja, você analisa o quanto você gasta na sua pousada de custos fixos, o quanto você gasta nos seus custos variáveis, que são aqueles custos que só incorrem quando tem algum hóspede, e você analisa também o seu percentual de lucro, além de analisar qual que é a ocupação que você quer trabalhar na sua pousada. Isso também é importante, porque se você trabalha com uma maior ocupação, você pode diminuir o valor da sua diária. Agora, se você trabalha com uma menor ocupação, você pode aumentar o valor da sua diária, é tudo inversamente proporcional. E a análise de custos, a vantagem é que ela realmente analisa tudo o que você gasta e você cobra exatamente o quanto você está gastando. E exatamente, vamos dizer assim, você cobra com relação ao que você está gastando. Então, você consegue realmente saber o quanto que é justo ali, porque o quanto você gasta tem que ter uma análise, tem que ter uma relação completamente direta com o valor da sua diária. Não adianta você gastar demais e cobrar de menos, como também não adianta você gastar de menos e cobrar de mais, que é o que a gente falou da sobre e da precificação. Então, para mim, essa é a melhor maneira, porém uma das mais difíceis de fazer para o pousadeiro, porque muitos pousadeiros não têm o controle exatamente do quanto se gasta, o que são os custos fixos, o que são os custos variáveis, não tem uma previsibilidade, não faz um planejamento das suas vendas, e é isso, por isso que no DPR eu ensino, além do cálculo da diária, como você fazer esse processo de organização dos seus custos para conseguir chegar no valor da sua diária ideal. Um outro método de mercado muito utilizado, que é muito utilizado também pelos hotéis de grande porte e também pelas companhias aéreas, é o Revenue Management. É um nome em inglês para um método que, na verdade, é como se fosse um software que ele analisa a demanda do mercado e a demanda do mercado. Então, por exemplo, você já deve ter comprado passagem aérea. Um dia no site está um preço, no dia seguinte você entra, está outro preço. Se você quer viajar num feriado, o valor é bem mais caro do que se você quer viajar numa época de baixa temporada, por exemplo. Então, o Revenue Management faz a mesma coisa que esses softwares das companhias aéreas fazem para o preço de passagem, faz para um hotel. E isso, na verdade, você não consegue fazer na unha, tá? Porque são cálculos que têm que ser refeitos todos os dias. Por isso que o valor da companhia aérea muitas vezes muda todos os dias. E para você conseguir fazer, ou você é um hotel grande que tem uma área específica só de revenue management, sim. Existem equipes em hotéis grandes que fazem só esse trabalho, só de análise, e também existem oportunidades, como a Voa, que eu já comentei lá nos meus vídeos do YouTube, já comentei no grupo do WhatsApp também sobre a Voa, que fica responsabilizada pela questão dos preços, eles têm uma equipe especializada em revenue management para analisar a questão dos valores, qual que é o melhor valor de diária a cobrar, porém,
ele só considera a demanda do mercado e o preço da concorrência. Então, isso pode não ser uma boa para você, pequena pousada, que tem que considerar os seus custos também. Outras maneiras de calcular, existem alguns softwares que ajudam nesse cálculo, então tem alguns desses sistemas de PMS que ajudam no valor do cálculo da sua diária ideal. Eles usam mais ou menos a lógica do Revenue Management, e também eu já encontrei uma ou outra planilha pronta na internet, mas sinceramente não acho que é uma boa situação. Como eu disse, eu acho que cada pousada tem as suas particularidades e você tem que estudar essas particularidades antes de sair definindo um valor de diária. E por último, é você contratar uma consultoria profissional, ou seja, uma pessoa que vai te ajudar da maneira dele. Cada consultor tem a sua maneira de fazer o cálculo ali ideal, cada um usa algum método ou vários desses métodos para fazer o valor da sua diária. Mas aí eu acho que sai um pouco também. Primeiro, que é super difícil achar um consultor na hotelaria que seja especializado em calcular a diária dos outros. Mas existe, então, é uma possibilidade. Você pode contratar uma consultoria que talvez te dê uma direção nisso, mas pode ser alguma coisa muito cara. E se for algo pontual, para você vai ser difícil estar sempre revendo, porque verdade seja dita, né, gente? Os custos nunca são. A gente mora no Brasil, os custos aqui nunca são totalmente fixos, eles oscilam demais. A gente tem muita inflação, a gente tem muitas variáveis que mudam aí dentro do nosso mercado. Então, eu acho que você, pousadeiro, tem que ter total autonomia na questão do cálculo do valor da sua diária. Você tem que saber o quanto realmente custa, você tem que saber o quanto você vai gastar para conseguir, o quanto você gasta para você conseguir realmente saber o quanto você cobra e você ir monitorando esse valor e ir, no caso, você pode ir aumentando ou pode até diminuir, dependendo do caso, e saber exatamente o quanto que vale a sua pousada e ser firme nesse valor, não ficar concedendo desconto, porque tem hóspedes te pedindo. É, Importante, eu comentei aqui desses métodos todos. Algum tempo atrás, talvez quem já me segue aqui já faz mais algum tempo mais, mas algum tempo atrás eu tinha disponibilidade no meu site para você entrar. Para você entrar lá no meu site, você fazia um cadastro do e-mail e recebia um e-book com os 7 métodos de cálculo da sua para diária, e recebia esse e-book gratuitamente no seu e-mail. Porque eu estou fazendo uma reformulação no site, eu tive que trocar isso de lá, mas para ficar mais claro um pouco do que eu falei aqui para vocês hoje, explicar melhor, eu quero voltar a distribuir esse e-book. Então, quem tiver no meu canal do Telegram, quem não está ainda, galera, entra, é muito bacana o Telegram, ele virou tipo meio que um arquivo. Então, se você entrar lá, você vai ter um monte de informações que eu já postei antes, como calcular ponto de equilíbrio, vários materiais exclusivos que eu mando por lá. Então, quem tiver no grupo do Telegram vai receber o e-book. Ainda hoje, eu vou mandar lá só para quem estiver por lá. Então, se você não está ainda, entra no link do meu perfil, entra lá no Clube do Viver de Pousada no Telegram, e eu vou mandar esse book para vocês, para que vocês é, possam aprender um pouco mais também com essa questão do valor da diária, que é um eterno aprendizado, tá, gente? A gente está sempre mudando, a gente está sempre reanalisando. Por exemplo, agora, nesse momento, também estou reanalisando quanto que vai ser o valor da diária da minha pousada agora, porque mudou tudo, mudou o mercado, mudou a questão de custos, a gente vai mudar tudo. Então, tudo isso vai acabar impactando no valor da diária. Um dos nossos valores é cobrar exatamente pelo que a gente oferece. Então, a gente vai rever esse valor da diária, e graças ao método que eu fiz, que eu ensino no DPR, que eu uso também no meu dia a dia, eu consigo fazer isso de uma maneira bem fácil, bem rápida e bem analítica, e consigo ter bastante segurança no valor que eu estou cobrando ali na minha diária. E não esquece de se inscrever no workshop também, gente, que semana que vem eu vou conseguir falar mais disso. Como eu disse, são aulas gravadas, eu consigo mostrar a tela, eu consigo mostrar outras coisas, então fica mais fácil para eu passar esse tipo de conteúdo para vocês. E já demos meia hora, então já vamos para as perguntas. Primeiro eu vou aqui para o YouTube, tá? E depois eu vou para o Instagram. Ah lá, o Flávio Dutra comentou, o Flávio Dutra do Sítio Raízes, comentou que quando pedem desconto, tira a toalha de banho e roupa de cama, faz o hóspede trazer. Pois é, Flávio, isso é uma possibilidade, porque você está diminuindo o seu custo.
Eu acho que dependendo da pousada não é uma boa situação. Se você oferece um serviço mais personalizado, você pedir para o hóspede trazer roupa de cama e banho pode ser um pouco estranho, mas se funciona para o seu negócio, faz todo sentido. Você está deixando de ter um custo e o hóspede também repassa esse custo para ele, no caso da lavagem de roupa, trazer a roupa de cama. Eu acho uma boa alternativa, é uma maneira legal de pensar, tá? Deixa eu ver quem mais. Pessoal elogiando a live, obrigada. Luciano, moro num sítio na cidade de Canela, onde tem uma casa de temporada para hospedagem rural. Como defino no caso de casa de temporada? No caso do valor da sua casa de temporada, né? Então, o princípio é o mesmo, tá, Luciano? Igual eu comentei aqui. O princípio que eu gosto de usar é a questão de você analisar os seus custos. Isso é sempre bom você. Outra coisa importantíssima, é você analisar os seus custos, o seu âmbito anual. Não adianta você querer olhar na sua pousada como sendo algo mensal. Se você olhar no mensal, você está esquecendo de considerar a sazonalidade. Então, o que acontece num mês que você não tem hóspede, por exemplo? Como é que você vai pagar as suas contas? Então, você precisa olhar a pousada sempre em 12 meses. Então, analise no anual e nunca no mensal. Então, você tem que analisar aí dentro da sua casa de temporada o quanto você gasta por ano para manter ela, né, os custos fixos, quais são os custos variáveis que você tem nela, quando vem um hóspede, custo de limpeza, roupa de cama, o que é que quer que tem aí dentro dessa casa de temporada, energia, água, gás, etc. O lucro que você quer ter, você tem que definir isso também, e também que tem que definir a taxa de ocupação que você quer ao longo do ano, nos meses, para você conseguir definir o melhor valor de diária, que te pague os seus custos e te sobre um lucro lá no final. O Marco Antônio Lacerda. Como fazer na sazonalidade? Digo baixa ou baixíssima temporada. Então, Marco, é isso que é importante. A gente tem que entender que uma pousada sempre vai trabalhar com baixa temporada. Baixa temporada é uma coisa que não tem como a gente fugir. Ela existe, existem alternativas para você diminuir a sazonalidade, mas você nunca vai conseguir convencer uma pessoa a viajar quando o tempo está horrível, por exemplo. Ou então, uma coisa que também eu acho, tem muita gente que fica nessa, tentando, eu vou fazer um preço mais barato dia de semana para ver se eu atraio mais gente durante a semana. Pode até funcionar? Pode, mas a maioria das pessoas trabalha durante a semana, então elas não podem viajar durante a semana. Então, eu acho que maneiras de querer atrair mais hóspedes na Baixa até tem, mas não são lá muito efetivas, porque a galera não quer viajar nessa época mesmo. Então, a gente tem que considerar a baixa temporada como parte da nossa realidade. A gente não pode esquecer que ela existe. Então, quando você considerar todos os seus custos, você considera no anual, porque, no geral, os meses trabalham com uma tendência parecida. Então, vamos supor, o mês de janeiro é um mês que é de alta temporada na maioria dos lugares. Então, nesse mês, você vai ter uma ocupação mais alta. Já o mês de abril, talvez você tenha uma ocupação mais baixa. Então, você consegue, de alguma forma, trabalhar uma diária média. Isso que é importante também. Quando você considera todos esses custos, você chega num valor de diária média. E aí você fala, ok, na baixa eu vou vender tantas diárias, então eu posso abaixar um pouco esse valor. Já na alta eu vou vender, vender mais diárias, então eu aumento um pouco esse valor da diária média para, na hora de equilibrar as contas, chegar nesse valor de diária ideal. Pousada Maria Farinha, como eu consigo fazer o seu curso? Pousada Maria Farinha, eu ainda não. O DPR funciona por turmas fechadas, então agora eu fechei a última turma faz um tempo, mas em breve eu vou abrir vagas, então fica de olho aqui no meu canal, fica de olho lá no canal do Telegram também, que eu sempre aviso por lá, e também no Instagram eu estou sempre comunicando. Então, uma dica que eu te dou já faz o meu workshop semana que vem, o Diário da Pousada Rentável, que vai ser, desculpa, o workshop da Pousada Rentável, que vai ser um curso gratuito e online. É só se inscrever pelo link no meu perfil. Eu vou mandar o link aqui no YouTube também daqui a pouquinho, tá? Flávio Dutra, qual a média de lucro que eu devo ter na pousada? Flávio, a média de lucro é algo muito particular, tá? Eu acho que depende muito do momento que a sua pousada está, muito da questão do crescimento e do posicionamento dela também. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você está começando, o ideal é você começar
com um percentual de lucro mais baixo, porque você está tentando entrar no mercado, se posicionar, então você não adianta você querer já entrar logo de cara com um percentual de lucro de 40%, por exemplo. Então, eu sempre recomendo para quem está começando, começar ali 10, 15%, até 20%, dependendo muito do produto, do serviço que você está oferecendo. Mas eu acho que, por exemplo, assim, agora nessa questão do pós-pandemia, na minha pousada, por exemplo, a gente chegou a uma conclusão que a gente vai trabalhar com uma margem de lucro bem mais baixa no começo, para conseguir se posicionar melhor, tá bom? O Marco Antônio comentou. Aqui tentamos aumentar a ocupação com eventos tipo casamento e formatura. Sim, Marcos, assim, na baixa temporada, uma das alternativas que existem para aumentar conscientemente a procura são eventos, que aí você consegue lotar a sua pousada, vender serviços acessórios, e isso fica muito bom. Inclusive, é um dos pilares que eu ensino no DPR também para você sobreviver às baixas temporadas. Lá, ele comentou que faz esses eventos de março a novembro. Exatamente, é uma ótima alternativa, porém, é um tipo de venda diferente. Você não fica tentando trazer aquele hóspede de veraneio, você realmente foca num outro público e num outro tipo de hospedagem para vender mais aí na sua pousada. Então, eu vou só pegar aqui para mandar no YouTube o site lá para o pessoal se inscrever no workshop. E enquanto isso, eu vou entrar aqui no Insta para responder as perguntas do Insta. Hotel Maranduba. Nosso hotel é pé na areia. Influencia bastante o valor da minha diária por conta da minha localização? Sim, Hotel Maranduba. Tenho certeza que quando você está tratando de um hotel pé na areia, por isso que eu comentei que a análise da concorrência ela não é para ser descartada. Tá? O ideal é você fazer realmente fazer o cálculo de quanto custa a sua diária, quanto você quer ganhar de lucro em cima, e aí você olha esse valor. E aí você posiciona ele ali dentro do seu mercado. Então você olha, ok, vamos supor que você fez o cálculo e o valor da sua diária calculada ali, considerando custo, ocupação, tudo, é em torno de R$ 400. Mas tem uma pousada ali do seu lado, que tem uma estrutura bem parecida, que cobra 600 e vive bombando. Então, por que você não pode aumentar também? Então, talvez o fator de localização seja um ótimo fator para você aumentar o valor. Tem muita gente que está disposta a pagar mais caro para estar de frente para a praia. Então, isso na verdade, é um valor que você oferece que ele não tem preço, não tem como você precificar isso. Claro que acredito que na hora que você comprou o terreno para construir a pousada, você pagou muito mais para você estar na frente da praia. Então, faz sentido, sim, você cobrar mais, tá? Por isso que é importante por isso que é bem importante você também considerar o valor da sua concorrência depois que você analisou os seus custos. Você pode também chegar à conclusão que sua concorrência está viajando na maionese, e aí você pode se posicionar de uma maneira diferente aí no mercado, tá? Inclusive, gente, no DPR é isso que eu ensino lá também. Você calcula e depois você faz uma análise para ver se o seu cálculo não está muito fora. Porque outra coisa que é importante comentar aqui também, que isso, quem é meu aluno do DPR sabe que a gente conversa muito no final. Às vezes você chega à conclusão que o valor da sua diária tem que ser muito mais alto do que realmente você oferece, porque você está gastando demais. E aí você vai entrar numa outra fase dessa sua análise do valor da diária. Você vai realmente ter que enxugar os seus custos para que você ofereça um valor de diária que seja compatível com o mercado e compatível com o serviço que você está oferecendo. Eu já vi muita pousada querer cobrar o valor da diária muito alto, mas quando você vai olhar o prolabore que eles estão cobrando é completamente absurdo. Isso é outra coisa que eu falo muito para os meus alunos. Não espere que a sua pousada te pague um salário muito alto. Tenha um salário compatível com o seu trabalho, compatível com o mercado, compatível com o que você faz, e deixe para sua pousada lucrar mais depois, porque aí quando você tem o lucro você divide uma parte para você, uma parte para o seu sócio, uma parte para melhorias na pousada, fica muito mais fácil você trabalhar dessa maneira, porque aí você trabalha com menos custos fixos, e essa é a grande sacada para você ter uma pousada lucrativa, é trabalhar com menos custos fixos. A Flávia Catelli perguntou aqui: Nath, definir a taxa de ocupação, como fazer?
Porque há a taxa de ocupação do destino mesmo. Como definir taxa de ocupação de uma forma eficaz? Flávia, eu sou uma pessoa que não gosto muito da questão dos padrões da hotelaria, principalmente porque eu acho que uma pousada não deve entrar nos padrões. Porém, tem um número mágico da hotelaria, que é a tal da ocupação 30%. E o que é essa ocupação 30%? E ela faz muito sentido, depois que eu estudei ela um pouco, eu notei que ela fazia muito sentido mesmo. A ocupação 30% ela é considerada a ocupação mágica da hotelaria, porque com essa ocupação média anual, a sua pousada tem que ser capaz de conseguir pagar os custos, remunerar o seu trabalho e ainda te dar um lucro satisfatório. Então, eu gosto de trabalhar para quando você está começando e você não sabe quanto que é a sua taxa de ocupação pretendida, eu gosto de trabalhar com os 30% de média. Então, você se projeta para ocupar sua pousada 30% do ano, em média. Então, dos 365 dias do ano, 30% desses dias você está vendendo diárias. Você está lotado, vamos dizer assim, tá? E aí o que vai acontecer? Isso é a média, tá? A média anual. E aí você vai definir mês a mês, porque, por exemplo, num mês de alta temporada, você pode ter 60%, 70%, 80% de ocupação. E num mês de baixa temporada, você pode ter 10%, até 0%, dependendo da sua estratégia de baixa temporada, que pode ser fechar 1 ou 2 meses da pousada. Já vi muita pousada fazer isso. E quando você faz estrategicamente, pode dar muito certo. E então, o número ideal para você basear os seus custos é os 30%. E a partir disso, você começa a monitorar como que a sua pousada vai trabalhando no ano a ano, e aí todo ano você projeta algum crescimento, ou nesse caso a gente está tendo que projetar uma pequena queda aí na ocupação. Mas o ideal é você trabalhar nos 30%. Quando você trabalha a menos, um percentual menor de ocupação, você tem que trabalhar com uma taxa de lucro menor e os custos mais enxugados, que é isso que vai acabar acontecendo nesse ano. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Hotel Maranduba, eu já respondi, questão do Hotel Pé na Areia. Opa. O João Freitas perguntou: e quando é uma pousada arrendada, como eu faço? Como vou ver os valores? João, eu não estou entendendo. Acho que talvez você deve estar falando da questão do valor do arrendamento. Então vamos lá, acho que eu entendi duas possíveis maneiras da sua pergunta. A primeira seria o que fazer com o valor do arrendamento dentro do valor da diária. Você tem que considerar o valor do arrendamento como valor dentro dos seus custos fixos. Então, porque é um custo que você vai ter que pagar todo mês e de onde você vai tirar o dinheiro. Só pode ser das diárias que você está vendendo na sua pousada. Agora, se a sua pergunta foi no sentido de como eu faço para ver os valores de custos, aí é uma conversa sincera com o dono, o proprietário, torcer para ele ter esses números que muitas vezes ele não tem, e se ele não tiver, e não tiver como você obter esses valores, é você refazer esses cálculos, tentar fazer uma previsão disso com estudos, conversando com outras pousadas. No DPR eu ensino isso também, tá? Para quem não conhece. O Vantu comentou eventos, forma de branding, certo? A Pousada Világio Chapada comentou nessa época sem eventos pela pandemia, exatamente, pessoal da Világio. Agora a gente não pode falar em eventos, mas eu acredito que na retomada a gente vai ter os microeventos em alta, que são eventos pequenos em vários lugares, que vão ser, eu acho que uma grande tendência aí, por isso que as pequenas pousadas tendem a ganhar. Flávia Catelli, qual a queda estimada na ocupação das pousadas para o pós-pandemia? Poxa, Flávia, isso aí é uma incógnita, ninguém sabe, tá? Nem eu também não sei, eu já estudei muito, já tentei ver. A boa notícia é que eu comecei a fazer uma pesquisa com umas pousadas que reabriram agora, agora já estão começando a reabrir, e claro, com as devidas recomendações de segurança e tudo mais, porém,
o que está acontecendo. Eu achei que ia ter uma queda bem drástica, mas nessas pousadas elas comentaram comigo que está bem legal, tá? Elas trabalharam nos últimos finais de semana até que com uma ocupação legal, algumas delas até lotadas. E então, assim, eu acho que a tendência é ser muito boa, não ser tão ruim quanto a gente espera. Mas o que está acontecendo? No caso do Terra Pátris, a gente está sendo bem pessimista para conseguir cobrar um valor mais de enxuto de diária possível, ou seja, estamos enxugando o máximo possível os custos, cobrar um valor mais competitivo para a gente começar a se posicionar no mercado de novo, até porque a gente está saindo de um arrendamento e retomando, então a gente está refazendo toda a questão do posicionamento da pousada, questão de valores, questão de serviços que vão ser oferecidos, e então, assim, eu acho que é uma incógnita, tá? Eu gosto sempre da gente trabalhar com 3 cenários. Então, como eu até comentei no Terra Pátris, a gente está trabalhando com 3 cenários: um pessimista, um otimista e um mediano. Então, no otimista, eu estaria mantendo a ocupação do ano passado. Então, isso é muito otimista para mim, mas eu acho que existe uma possibilidade. O pessimista está numa queda de uns 10%, e no mediano uma queda de uns 8% aí, por aí, tá bom? Então, e aí eu estou me baseando por isso para conseguir fechar valores novos. Eu estou procurando aqui, cadê eu? Mandar no... E, pessoal, não esquece de entrar no grupo do Telegram, hein, para eu poder mandar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui no YouTube se tem mais alguma pergunta. O Marco Antônio comentou que já está inscrito, ótimo. O Marco Antônio Lacerda perguntou, a pergunta é ótima aqui: parcerias com rede de hotéis, como a Rede Oio, é viável? Não, Marco, pelo amor de Deus, fuja da Oio. No meu Instagram eu falo sempre disso, talvez você está até perguntando aqui qual é o meu Instagram, o Viver de Pousada. Lá eu sempre falo nisso, fuja da Oio, fuja da Oio. Porque a Oio, o que acontece? Eles também usam o modelo de revenue management para definir o valor das suas diárias, e eles podem definir valores da diária da sua pousada de até R$50. Sim, eu tenho um dos meus seguidores, inclusive, que a gente conversou faz um tempo, ele fez o contrato com a Oio fez um investimento no hotel dele, prometeu mundos e fundos, e agora ele está desesperado para sair, e não sabe como sair. Ele me mostrou, ele me mandou um print das últimas vendas que a Oio fez da pousada dele. A diária do quarto triplo a R$52. Detalhe, desses R$52, a Oio leva 20% de comissão. Ele ainda recebeu essa reserva pela Booking, ele tem que pagar 13% de comissão para a Booking, fora o custo do cartão, fora todos os outros custos. Ele falou para mim que ele não vai receber nem R$20 por uma diária na pousada dele. Então, assim, fuja, nem receba o cara da Oio para você conversar, tá? Até no meu canal do YouTube tem um vídeo sobre a Oio. Eu tentei conseguir mais informações direto com eles, não consegui, só vi depoimentos ruins. Esse meu seguidor comentou que está num grupo de hoteleiros da Oio, que até tem algumas pessoas que conseguiram bons resultados, mas eu acho que é alguma coisa bem pontual, tá? E, no geral, o pessoal não está gostando, tá bom, da Oi. Então, se eu fosse você, eu evitaria, tá bom? Eu acho que não é uma boa, não. Uma opção que parece ser um pouco mais viável, que foi um pessoal que eu também fiz um vídeo que está lá no meu canal, que é o pessoal da Voa Hotéis, que é uma Oio, entre aspas, porque eles têm uma mentalidade um pouco diferente, mas eu tive bons feedbacks de alguns seguidores que já têm a parceria com eles há alguns meses. Então, dá uma olhadinha no meu canal, tem a questão da parceria com a Voa, mas eu ainda acho que a melhor opção é você trabalhar para conseguir fazer resultado na sua pousada sozinho, porque qualquer uma dessas opções é você ganhar um sócio que, vamos dizer assim, ele define o preço da sua diária, ele define toda a sua comunicação, você pede o relacionamento com o hóspede, e isso no longo prazo fica muito difícil de você retomar, tá? Deixa eu ver, o Marco perguntou como entrar no Telegram. No Telegram tem lá no meu Insta também, mas eu vou mandar o link aqui, tá, Marco?
parcerias, deixa eu ver o que mais. Ah, infelizmente fizemos, mas já estamos preparando a saída. Pois é, aproveita que vocês não ainda estão rápidos, assim, e saiam, porque mas deu certo vocês definirem a diária no valor de R$ 200, o que me falaram foi que não estava dando muito certo essa questão da definição da diária, que eles não estavam respeitando isso muito, tá? Deixa eu ver aqui, só para mandar para vocês, então, o link para o workshop. Vou mandar aqui no YouTube, tá, gente? Para o workshop e para o Telegram. Deixa eu pegar aqui. E aqui eu vi no Insta aqui também o pessoal já terminou. O pessoal já terminou as perguntas. Mais alguma pergunta aí, galera? Ah, legal que você conseguiu, viu, Marcos? Ó, eu coloquei aqui embaixo o link para inscrição no workshop, tá aqui no YouTube. E agora eu vou procurar o link do Telegram para mandar para vocês. Tô vendo aqui que o Marco comentou que conseguiram. O Marco conseguiu uma coisa boa que você conseguiu, Marco, foi realmente conseguir validar esse valor mínimo de diária. Isso é muito importante. Espero que você tenha. Pode ser que nesse caso você tenha um pouco mais de sucesso com eles, porque a grande reclamação do pessoal era realmente com relação ao valor da diária, que às vezes eles exageravam um pouco, tá? Igual esse exemplo que eu te passei aí, tá? Chalé Bonito Paraty. Sou uma pousada pequena e distante do centro histórico em Paraty, em fase de melhorias. Como defino meu valor ideal? Chalé Bonito, da mesma maneira, tá? Eu acho que por você ter alguns agravantes, como está distante, agravantes entre aspas, tá? Porque isso pode ser um agravante, mas pode não ser um agravante também. Você pode focar num público que está buscando tranquilidade e que muitas vezes vai pagar mais caro para isso. É só você se posicionar para isso. Mas para cobrar, como definir o valor da diária ideal, definir os seus custos é o primeiro passo. Definir o quanto que você vai querer estar trabalhando de aluguel, qual o percentual de ocupação anual e também o seu percentual de lucro. Essa é a melhor maneira de você definir os seus custos, tá? Deixa eu ver aqui no Insta, que já está terminando também. Pousada Compleco Vila Nova, adorou o conteúdo hoje, obrigada a vocês aí, estão sempre aqui nas minhas lives. A Pousada Picolão Oficial, estou adorando suas lives, você consegue esclarecer muitas dúvidas de uma maneira muito direta e de fácil entendimento. Obrigada, pessoal da Pousada Picolão. Picola, na verdade, Pousada Picola Oficial. Foram realmente muito tempo de estudo em tudo isso. Eu entendo que as pessoas têm muita dificuldade na questão matemática, muitas vezes, e no final, gente, é muito mais simples do que parece. No meu curso do DPR, eu foco bastante em você não precisa saber matemática, você não precisa ser engenheiro, não precisa ser especializado em planilhas, em nada disso, para conseguir chegar num valor de diária ideal, entender, analisar e tomar as rédeas de uma vez por todas desse controle aí da sua diária, tá bom? Que é super importante para o seu lucro. O Marco Antônio perguntar: Natália, se puderes enviar seus comentários da Oio, eu agradeceria, até para avisar outros hoteleiros, como já estou fazendo, mandando sair fora da Oio. Vou te mandar, viu, Marco Antônio? Como que eu vou te mandar? Vou te mandar aqui, terminando a live no Insta, que já está quase acabando aqui, e eu vou entrar no YouTube aqui, vou te mandar o link do Telegram, que vai demorar mais um tempinho para eu achar ele aqui, e também te mando o link do vídeo do YouTube para você para você distribuir para esse pessoal, tá? Nesse vídeo ficou bem legal. Na verdade, eu tenho até um medo de divulgar ele muito, porque o pessoal da Oi pode cair matando em cima de mim, mas no final é a minha opinião, foi o que eu estudei, eu passei pessoal que tá no grupo de WhatsApp sabe, mais de 2 meses pesquisando, tentei contato com eles, nunca consegui contato para eles me passarem um pouco do lado deles da história, e estudei mesmo o que aconteceu com pessoas reais, vi histórias reais para colocar isso no vídeo, tá? Então, já te mando aqui, tá bom, Marco?
A pousada Casa Iandu também agradeceu a grande lição de casa. Isso aí, gente. E não esquece de entrar no canal do Telegram para vocês receberem esse book que vai ajudar bastante. A pousada Casa Indé também está esperando aí a questão do workshop. Isso aí, gente. No workshop a gente vai falar muito mais sobre isso, e vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem melhor como precificar, qual a importância, qual que é o passo a passo para você efetivamente conseguir lucrar na sua pousada. É isso que eu vou ensinar nesse workshop que vai rolar semana que vem. Está quase tudo pronto, estou super empolgada para variar. Segundo workshop aqui no Marrocos, o primeiro aconteceu exatamente quando deu toda a confusão da pandemia, que eu acabei ficando presa aqui, já vai rolar o segundo aqui, é muito tempo que eu estou aqui no Marrocos, já estou me considerando marroquina. Então é isso, galera, deixa eu ver aqui, só veio mais uma pergunta. A Madalena perguntou, também queria saber sobre valores, pousada hotel em Campinas, tenho 3 pousadas hotel. Olha, para você também é a mesma história, analisar os seus custos, analisar a sua ocupação desejada, analisar o quanto você quer ter de lucro e, por fim, fazer uma análise da concorrência para se posicionar de acordo com o mercado também, tá? Mas nunca antes de fazer a análise dos seus custos. Bom, pessoal, muito obrigada, tá, por tudo. Muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes aqui hoje. Vou deixar a live salva no Instagram. Acredito que semana que vem essa editada aqui vai estar no YouTube também. Mas semana que vem eu quero ver todo mundo lá no workshop, hein, gente? Sem desculpa. Todo mundo já tem o link, sabe como se cadastrar. Entra no meu perfil do Viver de Pousada, tem o link para você fazer o seu cadastro lá. E eu vejo vocês na live de amanhã. Amanhã a gente tem mais uma live, vamos falar sobre formalizar a sua pousada. E a gente se vê amanhã, galera. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. No YouTube ainda vou ficar um pouquinho para mandar os links aqui. Se você ainda quiser ver alguma coisa, corre aqui para o YouTube, que acho que eu vou ficar mais uns 2 minutinhos aqui também, tá, gente? Um abraço, pessoal do Insta, que está quase terminando. Tchau, tchau. Galera do YouTube, aguarda só um pouquinho.